Galera, hoje nós se encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre ossificação intramembranosa. Já parou para pensar por que os fontículos, vulgarmente aí conhecido como moleiras, elas são ossificadas depois de algum tempo? Bem, para quem não sabe, as moleiras, elas são utilizadas para a passagem aí da cabeça do feto no canal do parto. Lógico, tem outra função, como por exemplo, acompanhar o crescimento aí encefálico do bebê aí ao longo dos primeiros anos. Bem, como também é feito a mandíbula, ou mesmo alguns ossos faciais, ou então ossos da colota craniana. Podemos também pensar na região medial da clavícula. Bem, tudo isso tem a ver com a ossificação intramembranosa. Das ossificações, essa é a mais tranquila, porque só tem 4 etapas. Isso tudo vai ser discutido na aula de hoje. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos entender as 4 etapas que levam à formação aí de um osso por ossificação intramembranosa, que seria a maior parte dos ossos faciais, os ossos da calota craniana, a mandíbula, a parte medial aí da clavícula e também como os ossos crescem aí em espessura. Nesse caso, seriam os ossos longos. Vamos entender a primeira etapa. O que seria essa primeira etapa? É quando as células tronco, as células mesenquimais, elas são sinalizadas a formar o futuro osso, aonde ela deve implantar esse osso. Quem são essas células mesenquimais? São essas células aqui. As células mesenquimais, ao serem sinalizadas, elas primeiro vão dar origem às células osteoprogenitoras. Essas células osteoprogenitoras, elas vão se acumular aonde deve formar o futuro osso. E aí se diferenciar em osteoblastos. O local aonde elas vão se agrupar é chamado de centro de ossificação, como um centro comunitário. Como se fosse, vou discutir o que vai ser formado aí. Então aqui, ó, são os osteoblastos. E esse local onde estão inseridos é chamado aí de centro de ossificação. Ali vai ser formado a matriz extracelular. Blasto vem de alta atividade metabólica, ósseo vem de osso. Então, vai ser depositado primeiramente a parte orgânica, que seria colágeno tipo 1, proteoglicano e glicoproteínas. Quem seria essa parte orgânica evidenciada aqui no esquema? Aqui nós já temos o colágeno. Ao formar essa parte orgânica aí vai envolver completamente o osteoblasto, reduzindo aí essa atividade metabólica. Aí que ele entra então na segunda etapa, que é essa aqui. Aqui, os osteoblastos, ao reduzir essa atividade metabólica, vão se localizar em lacunas. Ali ele não vai ser mais chamado de osteoblastos, mas sim de osteócito, aonde então ele emite projeções como essa aqui, ó, projeções citoplasmáticas. Essas projeções aí citoplasmáticas faz com que uma célula se comunique com a outra através de junções comunicantes. Nesse momento, aonde eu tenho os osteócitos, começa então a deposição de cálcio e demais sais. Temos agora uma matriz extracelular que vai ficar endurecida, ou então calcificada. Essa etapa ela é chamada de calcificação. Por quê? Cálcio e outros sais vão ser trazidos aí, ó, via corrente sanguínea. Bem, então agora que eu tenho a formação de uma matriz extracelular calcificada, começa a organização dessa matriz. O primeiro osso a ser formado é um osso frágil. Vamos pensar, sabe aquele chocolate que é aerado? Bem, seria um chocolate mais fraco do que aquele chocolate compacto, certo? É só para fazer uma analogia com a aula de hoje. Olhem só a terceira etapa. Na terceira etapa, que nós temos aqui, essa matriz extracelular, ela vai se organizar em trabéculas de osso esponjoso, como mostra aqui. E nessas trabéculas, elas são invadidas aí por vasos sanguíneos. O tecido conjuntivo das trabéculas associados aos vasos sanguíneos dá origem à medula óssea vermelha. Paralelo a isso, na periferia, o mesênquima, que são aquelas células primordiais, começam a se condensar. Aí nós entraremos na quarta etapa, que seria essa daqui. O mesênquima condensado vai dar origem aí ao periósteo. Periósteo, periferia.
do osso. Contém ali, então, células-tronco. Na superfície desse tecido ósseo esponjoso, vai ser substituído por um osso compacto. Acontecerá a fusão das trabéculas. É como se eu pegasse aquele chocolate aerado, derretesse e aí levasse ao freezer. Como que ele ficou? Compacto. Então, na superfície, esse osso esponjoso transforma-se em compacto. Só que no centro ainda permanece osso esponjoso. Essa estrutura é chamada de diplói. Só que quando o osso ele é formado, ele vai ser esculpido, vai ser lapidado para dar a sua forma. Quem faz isso são as células chamadas de osteoclastas, ok? Então essas são as 4 etapas para a formação aí do osso, como mandíbula, braquios fontículos, aquelas moleiras utilizadas para a passagem da criança, né, do feto no canal do parto, possa, né, acontecer, então essa moleira se transforma em osso, também é por ossificação intramembranosa. Espero que vocês tenham gostado e curtido da aula de hoje. Se gostaram, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!